hoje aqui comigo, ao meu lado, o meu colega professor Tiago Alves. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, Rafael. Boa noite, pessoal. Conosco aqui temos a satisfação de receber os fundadores da Sankhya, Felipe e Fábio. Sejam bem-vindos. Muito boa noite, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Rafael e Tiago. É um prazer, vai ser um papo muito legal. Nós já estávamos querendo há muito tempo conversar com vocês. Fábio esteve conosco aqui no nosso EGEM 2025, Encontro de Gestão e Negócios. Fez uma apresentação muito legal da empresa e desde então a gente já estava querendo trazer vocês para esse bate-papo. Quando na semana atrasada eu tive a satisfação de vê-los lá na Ciub, falando sobre a trajetória de vocês, eu tive certeza de que seria muito proveitoso essa conversa. Bacana. E aí eu vou pegar um gancho no que vocês falaram lá, querendo contar um pouquinho sobre a trajetória de vida e profissional de vocês. Como é que foi lá no começo? Porque lá atrás, me parece que a ideia de vocês não era mexer com tecnologia, era ser músicos. E aí, brother, começa você. Assim, a gente, lá no iniciozinho, a gente sempre foi fã de matemática e exatas, né? E na época, cara, só tinha mato, né? A informática estava começando. E a gente teve um primeiro sonho de ser jogador de futebol, mas aí aos 15 anos já estourei os joelhos, né? E não sobrava mais nada para ser o craque, né, do Brasil. E com 18, 19 anos vem aquela onda do rock and roll, né? E a gente montou uma banda e realmente a gente sonhava em ser um popstar. Mas junto com a banda, aliás, quando a gente até gravou o disco, né, brother? A gente conseguiu gravar com a maior gravadora que tinha na época, né, BMG Ariola. A gente gravou um vinil lá no Rio e junto com essa gravação a gente estava montando a Sankhya, que foi um sonho que veio surgindo também por causa da paixão nossa pela a parte de exatas. E a gente vendo surgir o tal do computador, né? A tecnologia, desenvolvimento, programação, e a gente ficou alucinado com essa novidade. Isso foi lá para meados dos anos 80. Segunda metade 87, 88. Segunda metade dos anos 80. Quando, assim, você mal conhecia calculadoras e máquina de escrever, né? E, de repente, aparece um computadorzinho inteligente que a gente ficou fascinado com isso, né? Então, foi nesse ambiente, né, que nasceu a Sankhya. E é interessante porque assim, a gente sempre gostou de música, né? Mas o Felipe conheceu o Maurício Ricardo quando a gente voltou de Brasília, porque nós nascemos em Uberlândia, crescemos em Brasília, moramos 8 anos lá e voltamos para cá. A origem da família de vocês é daqui? É daqui. É daqui. Meu pai trabalhava no Banco do Brasil, morou em Estrela do Sul, morou no Rio de Janeiro alguns meses, porque ele fazia algumas transições, e aí a gente foi para Brasília, moramos 6 meses, acho que no Rio, depois fomos para Brasília. Aí crescemos lá, em 78 voltamos. Aí estava estudando no museu, né? E o Felipe, colega de sala do Maurício Ricardo, aí começou essa paixão. O Felipe, paixão pela música, pela né, brother? Música. Não pelo Maurício. Não, mas pelo Maurício também, pelo Maurício. Mas aí, e eu, como irmão mais novo, eu acompanhava eles, né? E eles começaram ouvindo música, tocar coisa de rock, e aí falaram, não, você vai aprender bateria. A gente gostava de música, né? Sempre gostou, mas eu não era músico. Era aquele negócio mais como um mais hobby. Para diversão. Mas... E a gente era da área de exatas, né? E aí trabalhando, aí crescemos, começamos a trabalhar com exatas e levando a música como um hobby. Só que aquele hobby foi ficando sério, né, Felipe? Assim, a gente gravou o disco aqui no estúdio da Nova Guiar. Isso abriu porta para a gente... Era uma referência naquela ocasião, o estúdio da Nalva. Abriu porta para a gente conseguiu, com o apoio do seu Rubens Spirandelli na época. Sim, saudoso Rubens. Ele estava no Indy, em Belo Horizonte, nós conseguimos esse contato com um produtor, com a BMG Ariola, e pronto, fomos gravar lá. Quer dizer,
Então o negócio começou a ficar sério quando... E a empresa nossa, nós estávamos com 1 ano de empresa, de tecnologia, a gente gravando no Rio. Legal. Então, esse foi um ponto de guinada. São momentos da vida onde a gente tem que E você tomar já tinha decisão. uma né? visão de negócio em cima da banda? Não exatamente. A gente tinha uma Era mais o visão- artístico. Era mais artístico, tanto é que as músicas, o Maurício já tinha uma característica, né, de chargista, né, de zoeira. Então ele tinha as músicas de zoeira, que quando a gente tocava o público adorava, e a gente ficava puto, se é que pode falar isso aqui ao Pode, fica à vivo, vontade. mas a gente ficava chateado, porque a gente queria agradar o público, era com o nosso rock and roll, né? E o nosso rock and roll, o pessoal curtia, mas eles curtiam mais a zoeira. Quase que vocês viraram Mamonas, hein? Foi por pouco. Mas assim, então tinha muito mais uma visão de paixão do que de negócio. Você falou um negócio que eu achei interessante. Não sabia, aquele dia não foi comentado. Que o pai de vocês era servidor público, trabalhava no Banco do Brasil. Isso. Naquela época, início dos anos 90, final dos anos 80, empreender não era uma coisa muito comum, não. Não. Não, mas isso é Porque uma outra coisa tinha legal. ser funcionário do Banco do Brasil era um dos melhores empregos públicos Sim. na ocasião. Exato. Então, olha que interessante. Normalmente, a probabilidade de vocês seguirem um caminho desse tipo seria muito grande. Vocês Era acabaram vindo por outro, né? E a gente tentou, cara. Aí tem, sabe aquelas fotos tristes que depois viram um filme feliz? Ah, Eu fiz o curso para passar no Banco do Brasil, né, no concurso. Meu pai, ele como ele era funcionário e ele tinha todas as habilidades, ele dava treinamento, né, para pessoas fazerem o concurso. E ele dando treinamento lá para umas 50 pessoas e eu e a minha irmã no meio da turma, né? Resultado, minha irmã passou e mais 1 ou 2 alunos lá passaram e eu não passei. Então a foto triste é que eu fiquei muito frustrado, falei, caramba, não passei, né? Não entrei no Banco do Brasil. graças a Deus. Acabou aí sendo vem combustível aí pra... Aí Esse vem o filme feliz, né? Isso é interessante porque eu também tive a oportunidade de entrar uma vez como menor estagiário, aí entrou um primo, como aqueles contratos Eu temporários, me e lembro. depois você faria concurso. Estagiário, né? Aí depois, quando veio uma oportunidade para eu entrar, eu não quis. Mas, por quê? Eu já estava mexendo com tecnologia. Mas interessante isso que você falou, apesar do papai ele ser da área pública, ele era muito empreendedor. Ah, é? Ele era visionário e ele era um ponto fora da curva. Ele no Banco do Brasil, eu lembro quando ele veio para ser gerente da agência que inaugurou no bairro Martins, e ali na Vasconcelos Costa tinha muito cliente, que era cliente muito amigo dele, falava, eu sou cliente do Banco do Brasil por causa do seu pai. E o meu pai, ele levantava da cadeira de gerente quando chegavam os clientes, chamava os caras para ser bem atendido, e ele falava para todos os funcionários, falava, olha, nós não podemos nos acomodar, senão o Banco do Brasil vai ficar ultrapassado. Nós temos que tratar o cliente sempre muito bem. E além disso, ele nos ensinou a empreender. Né? Ele e o Felipe abriu junto com ele uma empresa para instalação de veículo, aprendi. Ele tinha muito iniciativa e protagonismo. Ele nos ensinou isso desde criança, ele e a minha mãe. Então, acho que uma das coisas que eu, por exemplo, agradeço com frequência, o Felipe também e minhas irmãs, o exemplo que a gente teve em casa. É tipo, a gente tinha que arrumar as coisas em casa, tinha tarefas domésticas, então, assim, você tem que trabalhar, você tem que fazer sua parte, tem hora de brincar, mas tem hora também de contribuir, e a gente aprendeu a dar valor em tudo, sabe? Então a semente foi plantada ali com ele, Sim, desse empreendedorismo. sem dúvida. Agora, eu sei que vocês começaram os negócios juntos, mas separados. Cada um tinha seus clientes. Isso. E você parece que primeiro o Fábio estava
no Grupo Algar, né? Comenta um pouquinho como é que foi esse início aí para nós. Na verdade, a gente começou juntos, né? Mas aí ele logo selecionou lá começou com seus 2, 3 clientes e eu também. Você já tinha tido experiência em empresa também? Não. Tá, você começou de cara... Eu fiz um concurso público em Brasília, trabalhei no TST, né? Tribunal Superior do Trabalho. Depois eu vim para Uberlândia e fui trabalhar com o Ronaldo Fernandes, né, lá na Rotina. Ah, isso. Legal. Foi um grande mestre, um grande líder para mim. Estamos lembrando grandes nomes aqui. Sim. E ele contribuiu muito para a minha formação em gestão, né, em administração, que eu era realmente um cara mais técnico, eu era voltado para desenvolvimento. Eu tinha feito cursos não só de matemática, mas de análise de sistemas em Brasília. Então eu voltei com essa perspectiva de realmente me tornar um desenvolvedor. E aí eu e o Fábio juntamos trapinhos, né, e começamos. Só que a gente começou como acho que a maioria das empresas começaram na época, que era como uma fábrica de software, né? Eu brinco que a gente era um alfaiate. A gente fazia o sistema de acordo com a necessidade da empresa, né? E a gente, com isso, tinha muito trabalho. Mas por quê? Porque a gente tinha uma entrega muito personalizada. Aí, mais lá na frente, que a gente foi ter uma visão de, cara, se a gente quer crescer, quer expandir, a gente vai ter que juntar todos esses sistemas numa solução só e inventar um jeito aí de agradar todo mundo. Porque até então a gente nem conhecia os conceitos de parametrização, configuração, personalização. E aí... Por isso que eu brinco com a turma que a gente foi co-inventor de várias coisas, né? Eles bravaram, né? E porque na época não tinha internet, não tinha smartphone, não tinha Google, não tinha Face. Então, a gente nem sabia a sigla ERP e a gente desenvolveu um sistema integrado de gestão empresarial que mais na frente a gente foi saber que era ERP. A gente não sabia esses fundamentos de configurações, parâmetros, né? Para você ter um sistema abstrato, né, que atenda vários segmentos, e a gente criou esse conceito também. Então, eu digo que a gente co-criou, né, porque, ao mesmo tempo, várias pessoas e empresas no mundo foram também criando, porque eles também não tinham noção de que tinha uma empresa aqui em Uberlândia que era desse tamanhozinho, né? Tanto a empresa quanto a nossa cidade, em 88, 89, era muito pequena. Falando que você comentou de Uberlândia, né? Cidade pequena, vocês comentou que é tudo daqui, a família também de vocês. Como que foi, assim, empreender em Uberlândia? Porque geralmente essas grandes empresas de tecnologia estão todas, a maioria ali no eixo Rio, São Paulo. E Uberlândia, né? Cidade do interior, pequena, falta muita coisa. O que você vê como, talvez, vantagem, desvantagem? Quais foram, né? Quais desafios vocês tiveram aqui? Tiago, olhando o mundo como é hoje, eu acho que a gente foi muito, assim, muito peitudo, muito corajoso, né? Muito inovador. Porque realmente Uberlândia não tinha investidores, não tinha nem muito mercado para isso, muita cultura para isso. A gente foi meio desbravador mesmo. Mas, cara, era o que a gente tinha, era a cidade que a gente amava, que a gente morava, né? E acho que foi uma forma diferente de começar. Eu já fiz várias reflexões sobre como teria sido o destino da Sankhya se a gente tivesse nascido em São Paulo ou na Califórnia, né, em São Francisco. Quer dizer, a gente poderia ser uma gigante? Poderia. Assim como poderia também sumir diante daqueles gênios, né, que apareceram. Mas, assim, eu acho que a gente teve muita oportunidade aqui. No final das contas, eu sou muito grato às empresas de Uberlândia que apostaram na gente. Então, teve muito empresário aqui que apostou na gente, que também estava vendo o início da informática, né, surgir. Então, eu sou muito grato aos empresários da nossa terra. Eu destaco duas coisas, acrescentando o que o Felipe falou. Primeiro, o Felipe veio de Brasília e estava na Rotina. Eu estava trabalhando na Algar, no CPD. No dia que eu pedi demissão lá, no dia que completou 4 anos, eu saí de lá. E eu tinha tido 5 promoções. Então, é tipo assim, a gente sente que é a hora da gente montar alguma coisa. Eu estava pegando o elevador para descer no prédio ali do João Pinheiro, Sim. da Algar, e saiu do elevador um ex-colega da Algar que estava
entrando no 8º andar lá. Eu falei, ué, cara, o que você está fazendo aqui? Ele falou, estou voltando. Quebrei. Ele tinha uma empresa e estava voltando. E você estava fazendo o que ele tinha feito. Eu falei, eu estou indo. Ele falou, não, cara, não faz isso não. Eu falei, agora é minha vez. Agora é tarde. Agora é tarde. Então, assim, não são só flores, né? A gente tem sempre incertezas, assim como tem hoje, a gente teve na época. E um outro fator que é interessante e que aconteceu, quando eu saí com 2 contratos, Felipe tinha 2, eu saí da Algar fechando 2 contas antes para começar a desenvolver os sistemas. O Felipe, mesmo estando na rotina, ele também tinha 2 clientes que o próprio Ronaldo, inclusive, incentivava a fazer isso. Era o Porto de Areia Bom Jesus. Que ele era sócio, né? Era o cunhado dele. Era o João Gilberto, né? E são clientes até hoje. Mas é interessante porque... É o nosso primeiro cliente. Ah, é? Está até hoje conosco. Que legal. João Gilberto. Nesse interim, para a gente montar a empresa, eu saí no meados de 89 da Algar, a gente ainda estava pensando em como fazer, o meu pai faleceu de infarto jogando bola na ABB. Com o primeiro anos, e único. Novinho. 50 a idade anos. que eu tenho hoje. Exato. Então, você imagina o ambiente que estava, o nível de incerteza. É porque a gente pensa, às vezes, olhando para trás, que são só flores. Não, nós passamos por vários momentos de incerteza, de dúvidas, né? Momentos difíceis na vida. E isso faz parte, quer dizer, é o que não te mata, te fortalece. E acho que essa resiliência e a formação que você tem é que te ajuda a vencer esses obstáculos. Né? Ô, Tiago, uma coisa que me chama a atenção nos dois é uma empresa, praticamente 40 anos, né? Vai fazer 37 esse ano. Praticamente 4 décadas. Familiar, no começo, uma empresa familiar, né? Hoje tornou-se uma referência aí no Brasil inteiro, até fora. E eles conseguiram encontrar um denominador comum, um ponto de equilíbrio na gestão, cada um com as suas competências, suas habilidades ali. E aí eu gostaria de conectar os pontos aqui, que é o seguinte, vamos lá, nós falamos da banda, nós falamos da trajetória de vocês nas empresas, e vocês falaram agora sobre a perda do seu pai, né? Como que esses fatores contribuíram para vocês conseguirem seguir com o negócio? E, por exemplo, o que vocês trouxeram? Trouxeram coisa que vocês aprenderam na banda para o negócio? Sim. Trouxeram experiências do mundo das empresas onde vocês atuaram do outro lado como funcionários e falaram assim, olha, isso aqui a gente viu que é legal, pode fazer, isso aqui não é legal, a gente não vai fazer, e adotaram lá no modelo de negócio de vocês. E para fechar, essa perda do seu pai, isso não acabou por aproximar muito mais vocês dois e talvez isso tenha contribuído em certa medida para o sucesso pessoal e profissional de vocês? Com certeza, todas as ponderações que você fez aí, né, tem muito sentido. Eu acho que o momento emocional era muito forte, a gente estava muito impactado, porque foi uma coisa assim totalmente inesperada, e a gente tinha uma paixão por ele, né, uma admiração muito grande, e tinha essa coisa que ele sempre desafiava muito a gente. Então, talvez a gente tenha, sim, não conscientemente, mas visto assim, cara, eu vou fazer algo em homenagem ao meu pai, né? Nós vamos juntar. E o meu pai tinha uma outra coisa, né? Meu pai e mãe, que era a inseparabilidade dos irmãos, né? Qualquer briga que a gente fizesse, eles já trancavam os brinquedos. Então a gente se uniu mais do que nunca quando ele faleceu em prol desse sonho, né? E então eu acho que teve muito apoio da minha mãe. Minha mãe estava conosco até nessa época, ela estava viva. Ela morreu mais recente, tem uns 2017. Tem uns 8, 9 anos.
E ela deu muito apoio para a gente, ela ajudou muito, ela incentivou muito a gente apostar no nosso negócio, né? Isso também nos deu uma certa segurança, um amparo, né? E a banda, né, agora indo para aquele outro lado, cara, ela ensinou muita coisa para a gente. Ela ensinou como você ter que ser competente no seu trabalho, mas você saber trabalhar em equipe, porque não adianta o guitarrista fazer um solo na hora que a bateria está fazendo o solo dela, ou seja, a gente tem que ser tudo sincronizado, tem que ter muita disciplina. A banda ensinou muito também a gente fazer as coisas por paixão, que eu falei para vocês, né? A gente era apaixonado no nosso rock. Pena que era só a gente. Não, estou brincando, os parentes e amigos também. Mas a gente era apaixonado no que fazia. E essa paixão, cara, você vai ver que na Sankhya isso está muito forte no DNA. Uma paixão pelos clientes, uma paixão muito grande pela equipe e pelo projeto, pelo que a gente faz. Então a paixão está presente, eu acho que veio dessa origem musical, né? Que a música ela trabalha muito, né? O sensorial. E também a outra experiência que você falou... Do mercado de trabalho, quando vocês estavam como Sim, funcionários. Desculpa, eu voei. Não, é muita informação ao mesmo tempo. Essa outra, cara, pelo menos no meu caso, eu aprendi muito lá no TST com o líder que eu tinha lá. Eu gostava demais da forma dele unir as pessoas, dele integrar as pessoas, dele tornar um trabalho terno e gravata, porque TST a gente tinha que trabalhar de terno e gravata. Sim. Ele tornava esse trabalho divertido, sabe? Ele fazia com que fosse leve, apesar de ser muito pesado, né? E depois com o Ronaldo Fernandes também foi uma experiência muito legal na rotina, que eu vi como ele lidava com as situações, como é que ele lidava com a diretoria, como é que ele fazia as reuniões, como é que ele conduzia os negócios. Então, com certeza, tudo que a gente vive, né, que a gente consegue experienciar, a gente leva para o futuro. Então, acho que a Sankhya ela é resultado da soma de muitas coisas que a gente aprendeu e, por que não dizer também, resultado da soma de pessoas que entraram lá e nos ensinaram lá dentro e ajudaram a criar o DNA que ela tem hoje. Eu acho que alguns pontos que você colocou que é importante é o seguinte. Somos 2 irmãos. A maioria das empresas no Brasil são familiares, né? Tem briga pra caramba, né? Houveram várias. E aí, eu acho que o ambiente doméstico... A gente briga desde de pequeno, né? Era aquelas Basta estar acordado. Só que a gente, desde pequeno, a gente brigava, mas fazia as pazes. E curtia o ambiente familiar. Então... Com a ausência do nosso pai, nós tínhamos, na época, 2 irmãs, né, e a mãe. Então, a gente se sentiu, talvez, os homens da casa, no sentido de que, a gente tem que ser forte. Mesmo eu já estando casado, eu já tinha uma filha, e meu pai a gente tinha um irmão praticamente da idade da minha filha recém-nascida. Ele estava separado na época. Então, a gente se sentiu talvez mais responsável por isso. Isso aumenta a nossa responsabilidade na hora de tomar decisões. Tá? Agora, é interessante quando a gente vê o tanto que a gente teve que aprender a desenvolver. Eu estava ouvindo vocês falarem assim, muito sobre liderança, sobre trabalho em equipe. Naquela época era muito incipiente. A semente estava lá, mas a gente aprendeu muito ao longo desses 37 anos, com vários treinamentos, cursos, congressos, leitura. Então a gente aprendeu muito, mas a semente estava lá, até pela banda. Eu fico olhando hoje é muito nítido que ninguém faz mais nada sozinho. Mas na época ainda tinha muito, um puxa o tapete do outro nas empresas, chefia, organograma, né? Então, a gente sempre foi assim, partidário do aprendizado, do trabalho coletivo, né? Então, acho que isso tinha uma semente,
não tão clara quanto a gente profere hoje, a gente vivencia hoje, mas já tinha essa semente lá. O que houve foi a gente desenvolvê-la e aperfeiçoá-la com os aprendizados aí, com os diversos gurus que a gente teve acesso ao longo desses anos. O Tiago, enquanto eles estavam falando aqui, eu amarrei o raciocínio do Felipe e do Fábio com o que a gente estava conversando nos bastidores aqui sobre o home office, que eu vou até te dar aí a deixa para você perguntar, porque é o seguinte, vocês falaram, a banda me ensinou a trabalhar em equipe, não sei o quê. E hoje a gente vê muito no aspecto aqui da universidade. Hoje, nós aqui não temos, temos até curso à distância, mas a maioria dos nossos cursos, quase que a totalidade, é curso presencial. Mas na nossa área de negócios, o que mais tem é curso de administração Tecnologia. em AD. E aí isso que me chamou a atenção, a sua fala. Porque quando a pessoa vem estudar aqui conosco na UFO, ela tem tanta opção para se desenvolver enquanto profissional que é quase que o curso ela ganha de brinde. O que ela vai adquirir mesmo são uma série de outras habilidades, competências, como por participar, por exemplo, da nossa empresa Júnior, por participar da monetária, que é a atlética, Os cursos que tem. e uma série de outras atividades que tem aqui dentro. Né? O network que você falou, aprendi muito com evento, com curso, com não sei o quê. Então, o network, isso é muito importante. E aí a gente vê que não é só no ambiente acadêmico, no profissional também, no pós-pandemia, tem muita gente com resistência à questão do trabalho presencial. E aí eu vou deixar o meu colega aqui, o Tiago, entrar nesse tópico para saber a opinião de vocês. Antes eu tenho até uma pergunta, porque vocês falando sobre a banda, né? Dá pra ver que vocês têm essa paixão, dá pra ver que é um hobby. É até interessante porque eu já falei que se eu fosse para eu escolher um trabalho como hobby, um curso como hobby, eu faria música aqui na UFO. Oh, que legal. Eu gosto bastante também, aprendi a tocar quando era criança. Hoje em dia quase não toco mais, mas ainda gosto Então você tá muito igual a de gente. música ainda. Então, eu Só que a gente vai tô pro fora trabalho, aqui né? desse... Só que aí eu queria perguntar o nome. Antes de seguir para a próxima pergunta. o nome da banda? Não, o nome da Sankhya. Teve alguma inspiração ali cultural, alguma coisa que vocês viram na época da banda? E o nome da banda também. O nome da banda não era Sankhya, né? Não. O nome da banda era Solo Vertical. Solo e você Vertical. encontra no Spotify, né? no YouTube. No YouTube. E o nome da Sankhya, cara, eu e o brother fazíamos yoga. E o primeiro nome era SOS Informática, que era muito ruim. Aí o brother foi tentar registrar esse nome e não deu registro, SOS, porque milhares de empresas usavam esse nome. E a gente estava fazendo yoga e na época, como eu te disse, não tinha internet, não tinha smartphone, Google nem nada. A gente pegou com o nosso mestre de yoga, a gente pegou um dicionário do sânscrito, dessa grossura. E aí ficou eu e ele folheando ali a tarde toda, tentando achar um nome legal, porque a gente estava apaixonado pela filosofia do yoga, né? E aí, cara, quando a gente achou Sankhya, a gente achou meio difícil de falar, né? Sankhya, mas a gente gostou muito do significado. O significado é muito forte e a pronúncia dele também é muito forte no sânscrito. Então, o significado é análise e multiplicidade, a forma pela qual o ser humano atinge a plenitude do conhecimento. Olha que bacana. Então, nesse dicionário impresso estava essa definição. Hoje você não acha essa definição. Quem for pesquisar no Google não vai achar essa definição. Mas eu até quero achar esse dicionário, né, brother, para a gente tirar a foto dele, que eu acho que o pessoal ainda tem esse dicionário. E tem tudo a ver, né? Análise, software, Sim, MRP. porque a gente já estava caminhando para uma linha, Tiago, mais de conhecimento de gestão do que tecnologia propriamente. A gente já estava pensando assim, cara, a tecnologia tem que ser um meio. Porque quando nasceu a SOS Informática, era pela tecnologia. Aí quando a gente foi vendo o mundo fascinante da gestão,
e o tanto que a gente tinha que trabalhar muito mais o conhecimento das pessoas do que propriamente a ferramenta, aí a gente achou essa marca muito adequada. Tá? E é interessante isso, porque a gente sempre gostou de ter uma visão mais holística das coisas. O Felipe falou bem, a gente não conseguiu acesso ao dicionário, mas, por exemplo, o Gita, né, que é um livro sagrado dos hindus e tudo, ele é dividido em capítulos e em sessões. Tem a seção do Yoga Kanda, que são os capítulos que Yoga é síntese, é o contato com Deus pela síntese. É o estudo de Deus na parte sintética. E o Sankhya Kanda, que são os capítulos que trabalham que estudam a manifestação divina na multiplicidade. Então, o sentido das palavras em sânscrito são muito amplo, né? Sânscrito já é uma língua... Uma pluralidade muito grande. Então, essa visão mais holística, a gente gostou de desenvolver, a gente começou a estudar com um pouco mais de um ano de empresa, e meditar e trabalhar isso, ela sempre nos ajudou a trazer isso até na visão de negócio, na visão de time e de equipe. Então, o sentido da palavra Sankhya tem tudo a ver com os valores e os fundamentos que a gente gosta de trabalhar na empresa. Eu achei curioso, foi bom você perguntar isso, porque quando vocês segmentaram o mercado e criaram a Jiva, eu vi que o nome veio na mesma linha. Jiva, inclusive, é isso. É uma deusa? Não. Aí tem outros nomes parecidos. Jiva, no caso, é a alma evolucionante, aquilo que nunca morre. Certo? Quem trabalha renascimentos e mortes ou a sua alma, aquilo que prevalece sempre. Mas desculpa te interromper. Agora, voltando no ponto do Rafael, né? A gente sabe que hoje as empresas, querendo ou não, né, independente dos mercados que tem, dos segmentos, elas têm alguma tendência aí do pessoal buscar o trabalho ou home office ou a questão do híbrido, né? E assim, como que a Sankhya, não necessariamente como empresa, mas como uma fornecedora de tecnologia, de software, né? O que ela teria, assim, para fazer, por exemplo, um RP? A gente sabe que tem ali a parte de gestão, né? O que uma empresa que quer optar por trabalhar o presencial, o híbrido ou o home office poderia estar utilizando disso, sabe? Vocês já pensam, a ferramenta de vocês possibilita isso, né? Teria alguma vantagem ou desvantagem que vocês veem assim? Hein? Sim, desde antes do Covid, tá, Tiago? A gente já tinha feito a versão full web, ou seja, a nossa solução era web e mobile. E isso deu total flexibilidade para os nossos clientes. Eles não tiveram o menor esforço, assim, quer dizer, todos tiveram esforço, mas assim, não para acessar suas ferramentas. Então, seus funcionários podiam trabalhar de qualquer lugar sem precisar de gateway, sem precisar de alguma porque assim, eu não gosto de falar dos concorrentes, mas infelizmente hoje empresas de porte nacional ou mundial, nós somos a única solução realmente full web. Internacional não, acho que já tem soluções internacionais também full web, mas na época não tinha não, tá? Na época do Covid, então, vocês em 2020, foram os pioneiros aí quase. Sim, a gente lançou em 2012 a solução web e a gente gastou muito, porque você que gosta de tecnologia, né, a gente também sempre foi apaixonado, a gente não aproveitava nada do mundo Windows gráfico ou do mundo DOS, né? Quando a gente fez a migração de DOS para o Windows, a gente jogou tudo fora e reescreveu, e quando a gente foi passar de Windows para o web, a gente também jogou tudo fora e reescreveu. Por quê? Porque a gente tem que se adaptar ao ambiente que a gente está indo. Então, não adianta você ir para um ambiente web com os costumes do ambiente gráfico ou ambiente caractere, né? A gente tem que ver o que o usuário espera e a gente tem que ter as funcionalidades que o usuário vai esperar. Então, a gente investiu pesado nisso e isso facilitou a vida dos nossos clientes, porque eles podiam acessar do celular, do tablet, podia acessar de qualquer lugar, do hotel, né? E enquanto que nossos concorrentes tinham que instalar algumas ferramentas para tornar isso viável. Então, acho que é nesse sentido. Agora, passada o Covid,
Eu acho que todo mundo devia voltar para o trabalho, que é muito mais gostoso, né? Se socializar, e eu acho que facilita muito a criatividade, né? Agora, tem um negócio interessante nisso aí. Existe uma série de clientes nossos que precisam do trabalho remoto, apontamentos em campo, etc. Então, logicamente, a gente desenvolveu ferramentas que propiciam o trabalho remoto, colaborativo o tempo todo. Né? E de preferência, até com mobilidade, tudo, a gente trabalha nisso há anos. Então, isso não tem a ver com a nossa preferência pelo trabalho remoto ou local, né? Ou presencial. O que a gente acredita e trabalha dentro da empresa, principalmente para a inovação, é que nada supera hoje, suplanta a interação. Levanto para tomar um café, converso, vem uma ideia, presencio situações que nos provocam bem mais. E principalmente para um ambiente que depende de muita observação e colaboração. Né? Agora, isso não quer dizer que em vários momentos, inclusive de aprendizado, eu não queira estar num lugar sozinho, silencioso, estudando ou fazendo alguma coisa. Então, se a gente olhar para a tarefa em si a ser feita, existem ambientes e momentos melhores para cada coisa. O que a gente busca fazer enquanto uma provedora de solução é dar a solução necessária e adequada para que esse trabalho seja feito, né? Independente da nossa preferência pelas interações presenciais. Tá? Isso é importante. Antes do Covid já era uma exigência dos empresários, né? Você ter mobilidade. Então é fantástico você dar essa flexibilidade, né, para o cliente dele poder estar na praia acessando os resultados dele. Nós fomos pioneiros nisso, né? Por exemplo, um dono de uma empresa estava, na época onde não tinha smartphone celular, ele recebia um gráfico da rentabilidade ou alguma transação que ele precisaria só dar uma aprovação ali. Bacana. Então a gente sempre trabalhou nisso porque a dinâmica das empresas já demandavam isso. E na época do Covid, essa flexibilidade de vocês possibilitou, e a dificuldade que vivia-se no momento do Covid fez com que clientes começassem a procurar vocês? Vocês cresceram em função disso também? Em parte, sim, tá, Rafa? Porque, para você ter uma ideia, a gente sofreu impacto, como toda empresa sofreu, porque muitos clientes nossos começaram a não... Perda de faturamento. A perder faturamento, e a gente teve que focar em empresas que estavam conseguindo navegar bem, né, nesse período. Mas, assim, a gente já era uma tendência mesmo a gente investir nisso, porque a mobilidade a gente via que era sem volta. Agora, o que o brother falou tem muito sentido. Isso não indica uma preferência nossa. Na verdade, em termos de filosofia, né, a Sankhya tem 18 anos consecutivos que é um GPTW, ou seja, uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil. E a gente sempre prezou muito pela liberdade com responsabilidade. Então, mesmo antes do Covid, a gente já aceitava o cara trabalhar em home office, ele fazer algum trabalho fora ou outro. E a gente não fica controlando ponto, né? A gente vai muito pela confiança. Mas o Covid trouxe alguns vícios negativos, né? Que muitos profissionais começaram a trabalhar em 2, 3 empregos e a gente percebeu que realmente não foi um home office como era o home office antes de 2020, né? E é interessante que criou uma cultura, como você comentou, do cara falar, não, se não é home office, eu não vou. A pessoa ter liberdade com a gente é uma coisa, mas ela exigir que ela trabalhe home office ou híbrido, aí para mim é uma escolha que eu não tenho. Eu não tenho essa escolha, eu tenho que estar todo dia na Sankhya, eu tenho que estar viajando, eu vou para São Paulo, Goiânia, BH, eu ralo pra caramba e depois de 37 anos de empresa, aí já pensou sentar um candidato na minha frente e falar assim, só trabalho se for home office? Eu falo, cara, que bom que você falou isso. Pelo menos foi transparente. Que bom, forte abraço, porque eu quero profissionais. E é interessante, né? A gente acabou de visitar a China e ver lá uma cultura voltada ao trabalho, à dedicação. E aqui parece que trabalho é um encargo, né? É um sofrimento. Eu quero profissionais que vão aderir à Sankhya para ajudar a gente a realizar o sonho. Se tiver que ralar, vamos ralar. Se puder trabalhar da praia, vamos trabalhar, não tem problema também não.
mas entrar como um pré-requisito, aí, cara, meu amigo. Eu comecei a minha vida profissional na área de vendas. Então, a gente que vende vendas, né? Vocês vendiam o produto de vocês, na verdade. É só a campo. gente gosta desse contato, o olho no olho. E outra coisa, é ali que a gente fica sabendo tudo que acontece no mercado, né? Agora, o que a gente conversava aqui, Thiago, mais cedo, com tanta tecnologia, com essa coisa de inteligência artificial, vai sumir empregos, etc. O que nós temos que não é que não é possível substituir, né? que é o diferencial, é exatamente essa coisa da emoção, do Sensibilidade, contato humano, né? E a partir do momento que a pessoa não está na empresa, fisicamente falando, ela perde isso muitas vezes, Sim, né? sim. Isso é constatado. Não... Sim. E a E gente- a criatividade, infelizmente, cai. E isso foi também constatado uma pesquisa da Microsoft, né? Então, as Big Tech começaram a ver que elas estavam perdendo em criatividade, perdendo em inovação. Porque uma coisa é você sentar aqui 4, 5 pessoas e começar a debater e criar uma coisa. Outra coisa é você ficar remoto ali discutindo. Então, realmente perde um pouco essa química. Né? Agora, a gente tem, e aí, Tiago, é bom nesse tema a gente pensar que o mercado também ele é altamente competitivo e a gente tem que se adaptar às regras de mercado. Na época de Covid, era home office, era até imposto. Quando voltou, algumas funções de alta demanda, eles começaram, algumas profissões, o desenvolvedor falou, só trabalho se for remoto. Isso, e o poder estava muito na mão deles. Aí não estou falando para a maioria das empresas. E aí, ou você aceitava essa regra, ou às vezes você não tinha opção. Então é remoto. Mas é engraçado, porque agora nós estamos vivendo com a IA, os desenvolvedores são... Aquele escovador de bits mesmo é uma função que a primeira função está sendo suplantada pela IA. É muito interessante. E aí o perfil desse profissional, inclusive, está mudando. É um engenheiro muito mais de negócio também, que tem que ser mais completo. E aí, imagina o tanto que isso... Em pouco tempo, a balança mudou drasticamente. Então, eu creio que, assim como eu fui digitador na CTBC, na Algar, lá atrás, e não existe essa função mais, o próprio desenvolvedor, o escovador de bits, tende a assumir, ou na maioria dos casos. E aí? Então, a balança muda. E o mercado, e aí a pressão muda de lugar. Então, agora, mesmo quem desenvolve hoje e usa IA remoto, eu acredito que o que o mercado regula é o quanto que você está entregando valor. E o quanto você consegue entregar inovação de forma colaborativa para a empresa. E é isso que a gente vem experienciando na Sankia, né? O Felipe foi, desde o começo da Covid, um dos fortes defensores da ideia, vamos voltar para o presencial o mais breve possível. E isso, para nós, fez a diferença. Porque isso trouxe muito mais colaboração, trouxe mais inovação mais rápida. Eu acho que isso é importante. Agora, cada um tem suas regras. Hoje, é interessante a gente ver que, às vezes, estão surgindo unicórnios de uma pessoa só. Espera aí. Isso não era nem possível há 2, 3 anos atrás. Então... o mundo vai... E também, não só as regras de mercado, mas também as oportunidades de negócio vão moldando os comportamentos. Né? Você comentou dessa parte de evolução, né? A própria... Não só das pessoas, vai mudando as formas de trabalhar, mas também a própria tecnologia em si, né? Então, a gente começa ali... 1080, 70 com MRP, né? No qual o cara só tinha uma listinha de compra lá do que comprar. Aí, uma hora, ainda chamava de MRP, os caras falaram, não, está defasado. Aí vai o MRP2, né, que agora também mostra como que o cara vai fabricar, e agora o RP, que inclusive, como o Felipe comentou, vocês acabaram que ajudar a definir, né, pelo menos aqui no Brasil, o que seria esse RP.
Qual que é o próximo passo, vocês acham? Tem esse englobar essa tecnologia, essa IA, talvez eu já ouvi falar de uma plataforma inteligente que engloba também IA, porque já vem, né, da parte da web, então já é meio que um pulinho para vocês pular e acrescentar também inteligência artificial. Pelo bem, pelo mal, está onipresente atualmente, né? Nós definimos esse próximo passo, nós fizemos esse exercício no final de 2018. Quando a gente juntou Sank e Giva, nós juntamos um grupo de umas 15, 20 pessoas durante cerca de umas 6 semanas espaçadas, 2, 3 horas de encontro. E o grande desafio é o que vai matar nosso negócio nos próximos anos. Isso no final de 2018. No final dessas dinâmicas, e no começo, eu vou te falar, isso não é fácil fazer uma dinâmica dessa, porque você, a princípio, falar nada, nós estamos crescendo, nós estamos bonitos e tal. Mas no final disso, nós saímos tão convictos, e aí nós batizamos essa ideia do que ia matar o ERP, e é exatamente isso. Tanto que a gente tem nos nossos documentos, na década de 70 o MRP, na década de 80 o MRP2 e 90 o ERP. Que já passou de 30... Em final de 2018, 2019, nós, mineirinhos aqui de Uberlândia, lançamos um novo conceito, fruto dessa visão que a gente teve do EIP, ou Enterprise Intelligence Platform, uma plataforma inteligente corporativa. Essa visão e essa composição deixa de entender o sistema, e olha, nós estamos falando em final de 2018, o sistema RP como um sistema proprietário, usado dentro de uma empresa, em servidores próprios e tudo, para uma plataforma inteligente na nuvem, SaaS, nuvem colaborativa, inteligente, onde a gente conhece cada usuário, e não o usuário é um usuário comum. Eu sei quem é o gestor financeiro da empresa, o comprador, sei a necessidade dele, sei em que momento da jornada que ele está e já sugiro soluções para os problemas dele, antecipo. É como a gente costuma falar hoje, que é como se fosse o Waze da gestão. Uhum. Quem está, para nós, o RP é dirigir uma empresa como a gente dirige usando um mapa, um guia 4 rodas. E o EIP é uma plataforma que ajuda a gente a conduzir a empresa, inclusive prevendo coisas, conectando com soluções, e não só soluções nossas, soluções colaborativas. E essa é uma diferença básica. Sim. De um sistema que é um pipeline, não é fechado, né? Para uma plataforma que te conecta com várias coisas. Eu quero antecipar recebíveis, ela me conecta com uma fintech. Eu preciso de contratar um frete, ela já me põe com um provedor de frete. Entendeu? Eu preciso aplicar um assessment na contratação de pessoas, ela me provê. No nosso caso, a gente tem isso dentro do nosso ecossistema, com algumas das aquisições que a Sankhya fez, mas também conectamos com soluções de terceiro. Então, essa visão que a gente teve em 2018, final de 2018, para materializá-la numa plataforma, ela depende de uma série de componentes. Vocês já conseguiram chegar nesse ecossistema? Sim, hoje a gente já tem... Não era para ter te interrompido, era para pegar. Mas hoje, complementando, Rafa, hoje nós temos vários componentes desse sonho que a gente desenhou lá. A gente realmente já tem, né, a gente já vinha trabalhando a plataforma. Esse evento de 2018 ele foi complementar a algo que já vinha sendo também construído, né, brother? Que a gente já tinha uma plataforma, já tinha um ambiente colaborativo que é fundamental para a plataforma, e já tinha um ecossistema de parceiros que conectavam com a gente. Só que a gente foi elevando isso à enésima potência, ou seja, a gente foi trabalhando melhor as APIs, trabalhando melhor as integrações, trabalhando melhor as parcerias, contratos de parcerias, e foi trabalhando muito melhor essa questão de conhecer os usuários e de fazer o single sign-on, né, o login único e tal. E todas as aquisições, aí é interessante é que até a tese nossa de aquisição foi voltada para esse conceito de ecossistema. A gente evitou comprar ou
sombreamento, né? Ou seja, soluções iguais a que a gente já tem, ou comprar coisa que não tinha nada a ver com o ERP. Trabalharam com sinergia. Exatamente. Então, o objetivo nosso era ter soluções que tinham sinergia conosco e que ia agregar valor. 2018, vocês já tinham feito alguma aquisição? Tinha uma aquisição Caseiras. fraquinha. A gente chama de caseira porque foi uma coisa assim, foi um processo de M&A muito caseiro, doméstico, né? Ainda Mas não era não- uma coisa que Não. tomou a proporção. É Veio por- depois, é- porque hoje vocês são praticamente 20 empresas. Mas somos 12, mas é porque 12, é. essas Mas, aquisições mas eu ouvi falar de 19 aquisições. Não, Não. foram 11. Foram 11 11, aquisições, desculpa. Só que as aquisições que a gente faz hoje e que relaciona como 11 vieram após o investimento do DIC, dos fundos de Singapura, que foi final de 2021, né, brother? Foi final 2020. de 2020, a entrada do GIC, 2021. e aí 2021 começaram as as aquisições. E, de novo, os dois mineirinhos aqui com as pernas bambas pensando assim, cara, a gente aprendeu bem o jogo do crescimento orgânico, né? Durante, sei lá, 30 anos que a gente já vinha crescendo num ritmo muito forte, né? Tanto que o GIC acabou se interessando por nós. Mas a gente não sabia o jogo do crescimento inorgânico, né? Que é através de aquisições. Então, mas aí a gente sentou, tivemos a felicidade de poder criar essa nossa tese, o GIC deu muita liberdade para a gente, e a gente falou, pô, esses caras são loucos confiar numa tese proposta por nós, porque quem entende de aquisições são eles, né? E os grandes players do mercado faziam o que a gente não queria fazer. Eles compravam concorrentes, né? Soluções concorrentes. E, cara, tá dando muito certo. A gente está muito feliz com eles e eles estão muito felizes com a gente. Eles são sócios na empresa Sankhya. Isso. E a empresa Sankhya que fez Na aquisições holding. das fez demais. aquisições. Tá. Exato. Vocês falaram lá que vocês têm um germe, como é que é? Um vírus da inovação. Isso tem a ver com o que você perguntou, Thiago, né? E aí eu vou fazer duas conexões aqui que me parecem interessantes. Primeira, quando vocês começaram lá atrás, no início, que você falou que era uma coisa muito artesanal, quase que um alfaiate, né? Vocês praticavam como até hoje vocês praticam isso, porque isso ficou no DNA de vocês. Um negócio que o professor Raimar Richers fala no conceito de marketing, que é entender para atender. Vocês sempre fizeram isso, né? E quando você falou do vírus, naquele dia, eu lembrei do professor Fernando Dolabella, da UFMG, que fala que todo mundo tem o germe do empreendedorismo dentro de si, mas que isso depende muito do ambiente, de uma série de fatores que ao longo do nosso bate-papo, porque vocês mencionaram vários fatores e aí eu fui percebendo a questão de casa, começou em casa, depois o ambiente, o network, tudo isso contribuiu para possibilitar esse empreendedorismo. Agora, o empreendedorismo é inovação. Se não tiver inovação, não é empreendedor. Então, o negócio de vocês, o sucesso do negócio de vocês está nesse entender para entender combinado com inovação. Então, vocês sempre estão buscando estar à frente. Não quero polemizar isso aqui, não, mas vocês devem ter visto aí nas redes sociais há alguns dias que fizeram a pergunta lá para Natália Beauty do diferencial dela, e isso aí deu um pano para a manga danada, porque ela não soube explicar o diferencial dela no evento de mentoria. E aí eu tenho percebido que vocês têm falado sobre o diferencial. Agora, nesse modelo que vocês estão trabalhando, dessa evolução do ERP, vocês estão adotando inteligência artificial nisso aí também, com certeza, né? Os competidores têm algo desse tipo? Como é que estão vocês nesse cenário hoje? Bom, é fogo falar disso, né? Porque aí citar os concorrentes, mas eu acho que a Sankhya, ela ainda tem uma coisa que deixa ela muito genuína e muito mais do que uma fábrica de software, né? Que ela tem essa questão de
orgânica e de paixão, os donos, né, se envolvendo ainda com o negócio e trazendo essa questão de propósito e sabe, dessa busca da inovação, uma busca assim, uma fissura em atender o cliente, encantar e resolver problemas que às vezes nem o cliente está pensando que é possível resolver, como, por exemplo, o maior trauma do nosso mercado, que é a implantação. O processo de implantação de ERP é muito traumático, seja no Brasil, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Então, é um processo que leva 1 ano, 2 anos, às vezes 5 anos. E a Sankhya sempre preocupada em estar resolvendo essas coisas. É claro que muito a gente ouviu do cliente, então você citou aí, né, que a gente sempre aprendeu com o cliente e a gente usava também o co-creation sem saber que existia essa palavra bonita, né? Ou seja, a gente sempre sentava do lado dos nossos clientes para criar uma coisa que era para ele. Então, não era uma criação vinda da minha cabeça ou da cabeça do Fábio que a gente fala, nossa, isso aqui vai ser bacana. Não, a gente sentava com quem realmente ia usar a ferramenta e fazia junto, né? Mas, então a gente já investia muito em A. Para você ter uma ideia, em 2017 a gente lançou a nossa BIA, que era a primeira versão da nossa IA. E a gente veio amadurecendo a BIA nesses anos e a gente sempre levando ela para o lado estratégico, né? Ela dando insights sobre a parte gerencial, a parte estratégica, a parte analítica e tal. E aí, quando veio em 2023, né, a onda das LLMs, né, as linguagens assim, tipo ChatGPT, cara, nós olhamos para a nossa BIA e falamos, nossa, nós vamos ter que turbinar a BIA. A BIA vai ter que aprender muito com esses americanos malucos, né, que eles criaram uma coisa surreal, né? Para mim, que tem origem de desenvolvedor, eu fui né, programador, o Fábio também. Eu olho assim o que eles fizeram e falo, cara, é muito genial, né? O que a IA está fazendo hoje em dia. Mas aí, ao invés de se assustar com isso, o que a gente fez? Opa, vamos capturar toda essa inteligência e vamos também jogar a BIA, vamos atualizar a BIA, que a BIA não pode morrer com aquela coisa de ser uma paixão, foi o que a gente criou. Então, acho que tem muito aqui no livro do Brother também, né? Que é o desaprender. Já vamos falar sobre isso. O desaprender para vencer. Ou seja, cara, nós tivemos que jogar fora tudo que a gente tinha desenvolvido para a BIA e olha que foi muito investimento na BIA para falar, cara, agora nós vamos ter que fazer diferente, né? Então, assim, tem muito esse... Aí voltando e falando da diferença para os concorrentes. Eu acho que os concorrentes estão sendo muito conduzidos por executivos, e bons executivos, mas que não têm essa paixão que os fundadores têm, essa vibração, essa vontade de fazer diferente. E muitas vezes o mercado de capitais, às vezes, atrapalha um pouco isso. E a Sankhya não está ainda nesse mercado de capitais. Não fez IPO ainda, né? Então, Exato. Vocês não têm essa pressão do mercado. O que eu adicionaria no que o Felipe está falando é o seguinte, até complementando isso. Quando para nós queremos ser melhor sempre. Melhor do que o nosso de ontem. Nós queremos amanhã estar melhor. A gente chama isso de vírus porque é uma característica, pelo bem ou pelo mal. Pode ser uma maldição e eu acho que ela igual você falou, é algo que todo mundo tem e pode desenvolver mais. Para nós é muito forte isso. Nós queremos ser sempre melhor. Nós temos um eterno desconforto de fazer melhor, de atender melhor o cliente. Agora, nos concorrentes, em muitos deles, a gente vê a característica mais marcante. Às vezes eu quero ser o maior. E aí, você vê isso na característica. Ele foi comprando, os principais foram comprando concorrentes. Uhum. Então, eles têm várias tecnologias diferentes fazendo a mesma coisa. E nós não. Como a gente já vinha querendo fazer o melhor sempre, nós começamos a comprar complementariedade. Então, essas são diferenças e não ser características, se é melhor, né? Tanto que os concorrentes estão no mercado e estão bem. Mas nós queremos sempre ser melhor do que ontem, e atender melhor o cliente. E eu vejo muitos concorrentes querendo, às vezes, ser o maior.
E nada errado com isso. Então, isso são diferenças legais. E hoje, com a IA e com a transformação mais rápida, às vezes o melhor é o mais rápido. E o maior, às vezes, com muitas tecnologias defasadas, talvez não seja. Então, assim, nós estamos. Coxa de retalho ali. Nós, hoje, com as novas mudanças de paradigma, eu acho que todo mundo tomou um reset e está vendo como se posicionar. Mas e a gente também tem feito muito isso e discutido muito. Mas a gente se vê numa posição muito, muito bem comparativa em função do quanto que a gente... Opa, agora, ser melhor do que ontem, para quem tem uma solução muito íntegra, tá mais gostoso o game. Então, tá legal isso, sabe? Então, acho que isso... e é lógico que a gente também não pode pôr todos os concorrentes na mesma baila. Tem gente em vários níveis diferentes e abre espaço para novos players, né? E a gente é tão competitivo que a gente vê o seguinte, tá? Onde os grandes players são bons, né? Rede de canais, vendas e não sei o quê, e marketing, nós temos que ser tão bons quanto eles ou procurar ser melhor. E onde os menores são muito bons, que é na agilidade, na atualização tecnológica, nós temos que competir com os menores aí nessa hora. Então, a gente está sempre olhando para baixo, né? Baixo no sentido assim, de concorrentes menores que podem nos assustar, podem nos superar, e correndo para não ser superado por eles, e também olhando para cima e falando assim, cara, nós temos que chegar nessas técnicas de marketing ou de comerciais que eles têm, que levaram eles para esse lugar. Então, é bom, porque se você for comparar só com um concorrente em todas as dimensões, você vai ganhar em muitas e vai ficar feliz. Sim. Vai falar, opa, eu sou melhor que ele em muitas coisas. Mas isso é muito importante que você falou. Quando a gente está analisando os competidores, buscando uma diferenciação, você tem que ter o ponto de paridade, que é, olha, isso aqui é o mínimo que eu tenho que ter, senão eu estou fora do páreo, né? Que é o que você acabou de falar. E tem que ter os pontos que você se destaca em relação aos demais. E para fechar essa primeira parte aqui, nós já só para entrar no livro, né? Me chamou a atenção uma fala naquele dia lá, que vocês dois estavam juntos, que o Fábio disse assim: hoje quem desenvolve RP do zero é maluco. Né? Como é que vocês estão vendo esse mercado aí, né? Se vocês tivessem que começar hoje, não existisse Sankhya, vocês já pensaram nisso? Eu acho interessante isso, porque desde final de 2024 eu saí da operação da Sankhya e estou só como presidente do conselho. Então, o Felipe, o brother, continua como CEO, né? E isso me obrigou, no bom sentido, a ter uma visão mais macro de tudo. Isso é bom, porque eu também começo a ver vários outros business, né? Quando eu digo que desenvolver um ERP, mesmo porque a gente lançou o conceito de ERP do zero, é maluco, é porque é o seguinte: hoje a gente tem tantas áreas de oportunidades menos complexas do que um sistema tão amplo e com maiores zonas de oportunidade, que começar do zero, principalmente para o middle market, onde a gente está, é muita desvantagem, certo? Porque a gente já tem um legado de clientes, uma base numa plataforma que nos dá uma dianteira. E como a gente tem uma tecnologia muito atualizada, é muito difícil você querer atuar no middle market com tantos cases usos complexos e querer criar essa rede, desenvolver essa rede. Você vai gastar muito para fazer isso. Quando eu olho para as minhas experiências de mercado e oportunidades, eu vejo oportunidades para quem está do zero de investimento onde eu vou ter muito mais retorno em menos tempo focando do que ser tão amplo como um ERP. E isso pelo lado bom para a Sankhya cara, são barreiras de entrada para quem vai fazer. Sim. A não ser que o cara vai atender uma vertical. Tá. Mas pelo lado ruim para a Sankhya, o lado positivo para o investidor cara, eu tenho novas áreas onde eu vou ter mais retorno do que
num RP ou num ERP tão amplo. Então, por isso que eu falo, é o lado positivo. Eu estando como investidor, e aí eu me coloco realmente nesses pés hoje, eu não entraria num ERP para middle market do zero. Porque para construir isso eu vou gastar muito e eu tenho que destronar muitos nomes já consolidados. Eu tenho novas áreas de oportunidade onde eu vou gastar menos e ter mais resultado. É nesse sentido que eu falo, até tendo vivenciado. Eu e o Felipe vivenciamos muita coisa entre a parte de RH, a parte tributária, a parte de linha de produção, né, como manufatura das empresas. São partes complexas, fiscais, contábeis. Então, para atuar em tudo isso, eu prefiro atuar numa linha hoje muito vertical e eu vou ter muito mais retorno, nesse sentido. Sobre o seu livro, essa sua saída do dia a dia da operação, mais no conselho, te possibilitou até olhar de fora para a empresa e processar algumas coisas que você foi adquirindo ao longo dos anos. Isso aí foi um dos motivadores para o seu livro? Eu acredito que sim. Uma coisa importante, Rafa, é que eu realmente nunca pensei que eu fosse escrever um livro, né? Até não me sinto um bom escritor. Tanto que eu usei o que eles chamam de ghostwriter aqui. A gente gravava, eu estruturei todo o livro, tudo que eu ia fazer, gravava, a pessoa me ajudava a transpor aquilo em palavras, me devolvia e eu falava, ó, o livro tem que ser eu falando. Exatamente. O livro é na primeira pessoa. É a minha experiência, eu faço provocações, é o que eu gosto de fazer. Hoje eu também atuo como conselheiro em outras empresas, né? Sou investidor em outras empresas. Desde que não sejam conflitantes ou complementares da Sankhya. Então, tenho atuado desta forma. Estou como presidente ainda da ACIUB, Associação Empresarial de Uberlândia, até o começo do ano que vem. Então, o que eu resolvi fazer? Em função de algumas mentorias e contatos com esse mercado, eu resolvi, até conversando com eles, pôr isso em palavras para que eu pudesse atingir mais pessoas, independente da presença comigo, ouvindo o feedback deles. Então, foi isso que eu pus aqui. Esses aprendizados ao longo do tempo, né? E estando nessa perspectiva já... Porque, na verdade, gente, o brother está vivenciando isso até hoje. A gente, dentro da Sankhya, a agenda lotada o dia inteiro. O dia que eu fui combinar com vocês, que a hora que o Felipe abriu a agenda dele no celular, eu falei, que loucura. A gente é muito bitolado nisso. Por isso que eu chamo de um vírus que pode ser chamado, às vezes, de maldição, porque a gente o tempo todo quer fazer melhor, quer aperfeiçoar alguma coisa, não para. Quando eu fui para o conselho, eu comecei a falar, opa, eu tenho que dar espaço para a execução, não posso afetar lá. E aí? Aí eu comecei a olhar o mercado como um todo. E olho outras áreas de oportunidade, outros business, estou mentorando. Fica à vontade, por favor. Inclusive, esse é seu. Muito obrigado. Esse vai ser seu também, viu, Thiago? Obrigado. Então, qual é a ideia? A partir daí e dessas mentorias, né, eu fui incentivado a colocar isso nessas páginas. Qual é a ideia em desaprender para vencer? E é interessante isso, né? Várias certezas que eu custei a aprender e a formatar na minha mente, às vezes, lendo um livro ou participando de uma palestra, eu falava, rapaz, é exatamente o oposto do que eu estou fazendo e é melhor. Ou, ele tem uma pitada diferente, então deixa eu jogar fora. Esse desapego para jogar fora o que eu custei a aprender, não é fácil da gente ter. Então, o desaprender, e é interessante, ele requer coragem para falar, opa, o que deu certo até ontem não é o que vai dar certo daqui para frente, não é a melhor prática, né? Eu cito alguns exemplos básicos disso, ou seja, a gente aprende com os erros, ou
de várias formas. Eu estava lendo Working Backwards, lá, o livro que hoje é Obsessão pelo Cliente, do pessoal, diretores da Amazon. Vou dar um exemplo só que está aí também. E eu tinha um liderado no meu time de inovação lá, que ele era muito bom numa das áreas de SaaS, de nuvem. E a gente estava com um gap na área de plataforma da Sankhya. Eu falei, cara, tem tudo a ver com a área desse. Eu vou pôr esse liderado também responsável pela área de plataforma. E, por coincidência, eu estava lendo o livro e eles chamavam do Single Threaded Leader. Né? Porque, na época, esse livro só estava em inglês, o Working Backwards, que é a obsessão pelo cliente. E ele falava o seguinte, se você quer matar um projeto estratégico, é fazer ele uma tarefa part-time de um outro líder. Eu falei, peraí. Mas para mim era tão óbvio isso. Durante muitos anos, eu falei, esse líder está indo muito bem nesse projeto, eu estou com um gap nessa outra área, vamos fundir isso. E na prática ele fala, o que começa a acontecer? Esse cara começa a não fazer bem nenhuma nem outra coisa. Eu falei, peraí, isso está fazendo sentido. E fui lendo. Aí depois ele fala, tá, e o que a Amazon fez várias vezes ao longo desses anos? Ele fala, se um cara está indo muito bem numa área, veja o que tem naquela área que às vezes está distraindo ele, tira aquilo para ele ficar mais focado naquilo para exponenciar naquela área. Eu falei, cara, é exatamente o oposto do que eu fazia, do que eu fiz e algumas vezes na vida, mas isso fez a diferença para a Amazon ser uma empresa do tamanho que ela é hoje, uma corporação de praticamente 1 milhão de funcionários no mundo e inovadora também. E esse tipo de situação, e é bom, eu não vou entrar muito a fundo, são exemplos de casos onde você fala, espera aí, deixa eu ver essa outra perspectiva que é o oposto do que eu estava fazendo e por quê. E isso abre um horizonte enorme para a gente. Então, desaprender para vencer requer esse tipo de coragem. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, cara, mas esse cara está errado. Quem é esse cara que está errado? Quem escreveu aquilo? E aí você começa a ver que tem uma outra perspectiva e não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de estratégia. Estratégia não é certo ou errado. É que a perspectiva dele é eu foco esse líder numa coisa só porque eu não quero se ele faz para 1.000, eu quero que ele atenda 1 bilhão de pessoas. Não é nem 1 milhão. E a nossa é, não, vou dar mais coisas para ele porque eu quero diversificar mais. Só que normalmente a gente diversifica, e é muito comum isso no Brasil, por isso que a gente tem muito menos unicórnios, a gente diversifica, a gente faz muita coisa, mas faz em volume bem menor. E é por isso que a gente vê grandes organizações mundiais hoje, a maioria nesse mindset, nesse modelo mental do Vale do Silício. Né? Eles primeiro se tornam o número 1 em alguma coisa muito forte. E a partir dali, eles têm vários líderes especializados em várias outras coisas. Então, desaprender para vencer é colocar esse tipo de aprendizado ao longo dos anos aplicado nos mais diferentes modelos de negócio. Né? O título não poderia ser mais atual. Momento que nós estamos precisando todos nos reinventarmos, né? Em todas as profissões, transição de carreira, muita gente fazendo transição de carreira em função das tecnologias que estão chegando. E tudo que você falou aí, desses exemplos, do que você vivenciou, do que vocês sempre fizeram na Sankhya, isso tem a ver com a base do empreendedorismo e da inovação, que o Schumpeter falava que é a destruição criativa. Então, quando vocês disseram, olha, o que vai matar o nosso negócio, a nossa IA, a BIA, nós vamos ter que praticamente destruir e começar do zero. Isso é uma destruição criativa. Então, vocês estão sempre trabalhando nessa linha da inovação, do empreendedorismo. E aí, vamos como professor de marketing, fazer um merchan aqui, né, da obra. As lições que moldaram um dos maiores cases de inovação do Brasil. A coisa mais importante, ainda não tive o prazer de ler o livro, agradeço o presente, certamente vai ser muito enriquecedor, porque é um livro que foi escrito com base em experiência.
não é teoria, é quem vivenciou isso. Então, aprendeu muito com o erro também, como você mesmo mencionou agora, e com os acertos, porque não dá para ficar ver só de erro, senão não teria chegado onde chegou, né? E então vale a pena, pessoal, ó, Desaprender para Vencer, aqui do Fábio Túlio Felipe. Tem um prefácio do Bernardinho. A Bernardinho já fazia propaganda de vocês, né, que eu me lembro. Eu via lá no aeroporto de Congonhas, não era isso que eu via lá de vez em quando? Confins. E aí, aqui os capítulos são muito interessantes, pela editora atual, né? Fala sobre isso que nós começamos a conversar, que são os desafios dos tempos contemporâneos, que nós estamos vivendo hoje, né? Fala sobre a importância da questão da estratégia aqui dentro, de ter foco. E quando a gente falava sobre o diferencial da ação, que é que vocês não perderam o foco. Isso que é o mais importante, né? Fala sobre modelo de negócio, fala sobre as questões dos modelos mentais também, fala sobre liderança, insights e, óbvio, que não poderia ficar fora a inteligência artificial. Então, eu tenho certeza que é uma obra que contribui muito. Daqui, estou vendo aqui, do chefe ao líder, né? Uma mudança de paradigma gigantesca. No começo, chefe era muito comum, né? Era chefe. Alta Books, né? Grupo editorial. Parabéns, viu, pela coragem de se expor aqui. Obrigado, Parabéns, Rafa. E assim, o legal, não só a honra de ter um prefácio do Bernardinho e a contracapa do Diego Barreto, que foi nosso conselheiro e é CEO do iFood, né? Um cara que é um exemplo. Sensacional. Né? Então, assim, estou muito feliz de ter conseguido colocar aí nessas páginas, e não é uma questão de certo ou errado, compartilhar um pouco da nossa experiência, né? Então, e agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, trocando essa ideia. Nós já extrapolamos o tempo, significa que a conversa está sendo muito proveitosa, mas a gente faz uma pergunta em todo podcast, que chama Power Mind. Qual que foi, cada um de vocês especificamente, um momento mais power aí nessa trajetória para cada um de vocês? Aquilo que foi fundamental, que deu uma virada de chave, alguma coisa assim, ou que te tocou muito, que é aquela coisa que vem na sua cabeça na hora que a gente pergunta. Assim, tivemos vários, inclusive essas disrupções de jogar fora, né, de desaprender. Isso não aconteceu com a gente poucas vezes, não, foram muitas, né? Mas aqui o que me veio à cabeça, a primeira coisa que me veio à cabeça foi quando em 2008 a gente começou o nosso processo de expansão. Então a gente saiu atrás, foi muita coragem, porque a gente não tinha dinheiro, a gente nem sequer tinha um faturamento relevante, e a gente, aproveitando o momento das fusões e o que sobrava, né, de atrito e de conflito dessas fusões e aquisições, a Sankia, assim, a gente foi atrás, a gente buscou mais ou menos uns 9 ou 10 parceiros de peso que ganhava mais do que eu e o brother junto, cada um, e a gente trouxe, e dentre os erros e acertos, a gente acertou mais do que errou, e eu acho que isso foi uma virada de chave na história da Sankia, sabe? Eu acho que foi na minha visão, e isso é muito particular, né? Na minha visão, foi uma arrancada, né, que levou a gente até 2020, né, sair de um faturamento irrelevante e uma empresa irrelevante a uma empresa que estava conhecida nacionalmente e que foi alvo, né, da parceria com o GIC. Então, para mim, foi esse momento, assim, e foi um momento de muito aprendizado e muita emoção, porque a gente botou o computadorzinho debaixo do braço e saiu visitando esses até então executivos comerciais que se tornaram sócios da gente, se tornaram gestores, e muitos deles estão conosco até hoje e foram super
protagonistas no nosso crescimento. Eu sou grato a todos que estão conosco e os que saíram, né, mas que deixaram a sua contribuição. E no seu caso, Fábio? Eu vou falar de uma experiência pessoal. Perfeito. O meu momento mais power mind, e que eu acho que foi num dos momentos de meditação, e eu tive que buscar a meditação até por um problema de estresse, de burnout, com 1 ano de empresa, no meio da decisão da banda e tal. Eu tive uma, vamos dizer assim, é como se eu recebesse um recado que falou para mim que em outras palavras, Fábio, você é um bosta. E eu falo isso no livro. É como se você é insignificante. Engraçado isso, porque para mim eu tinha o dever de ser o melhor. Eu me cobrava ser. Bom, então eu não queria perder uma discussão, eu queria, sabe? Quando essa mensagem chegou muito forte para mim numa meditação, é como se tirasse um peso enorme das minhas costas. A partir do momento que você toma consciência que você é um bosta, você não é melhor do que ninguém, você não tem que ser melhor do que ninguém. Para meu estado na época, que era de muito competitivo, aquilo foi como se tirasse um peso nas minhas costas. Em seguida daquilo, na meditação veio, mas ao mesmo tempo você é Deus. Ou seja, você não é pior do que ninguém. Todos nós somos iguais. Por que eu estou citando esse caso quando você fala em Power Mind? Porque a maioria das lições que nós passamos, e não são poucas, igual o brother colocou aqui, elas envolvem um certo desapego. E elas envolvem a gente repensar e questionar certezas. E a vida nos coloca em várias encruzilhadas. E a partir do momento que você passa a ter um pouco de desapego ou humildade para falar assim, peraí, onde é que eu estou errando? Onde é que eu posso melhorar e ser melhor? Isso para mim, é o Power Mind do meu momento. E ele se traduziu na minha carreira em vários momentos, em decisões. E você colocou bem, a gente teve vários erros e derrotas durante a jornada. Mas certamente, para a gente estar aqui na posição que estamos, nós vencemos mais do que perdemos. E eu acho que essa resiliência vem da gente ter uma consciência de que a gente não é melhor nem pior do que ninguém. E a gente vai cometer erros. E a forma com que a gente resiste a isso, aprende disso e busca uma nova saída, um aprendizado daquilo é que faz a diferença. E eu acho que isso é o Power Mind para mim, sabe? Eu, volta e meia, eu quero aprender com cada ser que eu encontro e que muitas vezes pode vir, aquele cara não é nada. Não, peraí, o que essa experiência tem para me ensinar? O que eu tenho que ter? A humildade e o desapego de olhar com empatia para aprender. Não tinha essa pergunta, não. Mas para fechar, prometo ser a última. Vocês imaginavam chegar onde chegaram? De jeito nenhum. Que legal. Não. Não, a gente não tinha essa visão. Não. De jeito nenhum. Ele não tinha... É para as pessoas que estão de fora que estão começando, entenderem que às vezes a gente acha que tem que ser essa coisa do melhor, o grande, não sei o quê. Isso chegou como consequência, né? Fruto do trabalho. E o sonho vai crescendo, né? Com esse espírito, né, que o Fábio descreveu aqui. Sem essa pressão, né? E esse espírito de querer cada dia ser melhor que você no dia anterior, ou seja, você tem que estar cada dia na sua melhor versão. A Sank é resultado disso, de 37 anos de melhoria de versão, sabe? Então, cada ano a gente praticamente joga muita coisa fora. Eu ia falar tudo, mas a gente joga muita coisa fora e reconstrói uma Sank melhor. Então eu acho que, mas não dava para imaginar de jeito nenhum que aliás, não dava nem para sonhar tão alto. Acho que seria ousadia. A gente sonhava em ter uma empresa bacana, né, mas não imaginava que ia ser tão bacana.
Muito bom. E aí, Thiago, gostou? Muito bom. Eu acho que o que ele falou ali foi bem interessante também, em questão de aprender, né, com humildade. Eu acho que tudo que a gente pega para aprender, a gente vê que na verdade a gente não sabe nada daquilo. Quanto mais a gente se aprofunda, a gente mais vai vendo que você não sabe nada, né? Então acho que a frase que o Fábio falou, eu achei bem bacana. O pessoal até fala, né, quem é o sábio de verdade, ele sabe que ele não sabe de nada e está sempre buscando conhecimento. Eu acho que pega bastante isso aqui, né? A gente sempre está buscando aprender coisas novas. E queria parabenizar pela empresa no geral, porque eu acho que no geral é muito coeso, né? Que nem você falou, vocês não tentam partir para tudo quanto é lado, vocês tentam focar no que é bom e aperfeiçoar aquilo, não como uma coxa de retalho, né? Igual as grandes empresas fazem, mas de uma forma mais coesa. Um detalhe, né? Até no site de vocês dá para ver coesão, porque tem empresas muito grandes que o site é uma bagunça. Entra no site de vocês, é um site limpo, claro, mostra a ferramenta do RP também da Sankhya, bem coeso. Então, só parabenizar aí, parabenizar o Fábio pelo livro também. Obrigado, Thiago. E obrigado, Rafa. Nós que agradecemos. E aqui representando os membros da comissão organizadora do EGEM, o Thiago esteve conosco no último, né? Você fez a palestra lá. No dia, a gente ainda não estava, né, Thiago? O Thiago vai entregar uma lembrança aí, uma homenagem nossa do EGEM. A gente fala que obrigado por ter escolhido escrever conosco essa história. Né? Nós estávamos, na ocasião, comemorando 10 anos do EGEM, né? E a CIUB, Fábio, ela foi sempre foi e é nossa parceira desde o primeiro EGEM. Então, quero pedir para você levar para a diretoria, como presidente da CIUB também, uma homenagem e um agradecimento nosso da comissão organizadora do EGEM. Obrigado, Thiago. Nós que agradecemos. Obrigado, Rafa. É uma gratidão estar aqui com vocês, compartilhar essa experiência. E, assim, eu acho que hoje, eu e o Felipe, acho que a gente tinha, como nosso pai faleceu com 50 anos, a gente tinha meio que assim, a gente vai viver até os 50 mais ou menos. É um negócio que fica impresso. A barreira, né? E é interessante como você falar, você tinha noção de que vai estar onde está? Não tínhamos mesmo. E isso vai a cada... Aí hoje eu trabalho muito para viver o momento presente, focado e dar nosso melhor hoje. E ser grato por estar respirando. Hoje já sou avô, tem 4 netos, né? Então, assim, ser grato por ter saúde, por estar aqui com vocês, por estar podendo compartilhar e aprender. Então, eu acho que talvez pela idade, viu? O Thiago ainda não viu, você também. Não, mas eu já estou fazendo essas reflexões. Então, acho grato. Que esse é um momento legal onde a gente começa a ver e fala, temos muitos a ser grato, muito mais a ser grato do que a pedir. Então, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com a gente. Tá? Somos nós quem agradecemos. Obrigado. E obrigado você que está conosco aqui no Power Mind. Agradecemos também a Gol Linhas Aéreas, a Uberlândia Refrescos, Midiática Comunicação, Cicobi Aracop e Plano Mestre, que possibilitam essas gravações aqui nos estúdios da TV Universitária. Esperamos vê-la novamente no próximo episódio.